Olá, eu sou o Eduardo Henrique Júnior dos Santos e meu colega de projeto é o Arthur Mendes de Moraes. Somos alunos da disciplina de Computação de Sociedade e iremos apresentar o nosso mock-up usando as tecnologias da Meta. Por que escolhemos a Meta? A Meta representa atualmente uma das empresas de tecnologia que possui maior impacto global e busca constantemente a inovação. A missão da empresa também conversa muito com o nosso objetivo ao desenvolver o nosso projeto, que seria dar às pessoas o poder de criar comunidades e aproximar o mundo. A nossa ideia foi baseada ao entorno do SDG4, que é Educação de Qualidade. Basicamente, o nosso projeto busca integrar as tecnologias da empresa para esse desenvolvimento de ambientes educacionais virtuais que fossem capazes de atender diversos perfis de estudantes, garantindo maior acessibilidade e adaptabilidade no ensino. O nosso projeto utiliza de três principais tecnologias da empresa: o MetaQuest, o MetaOrion e o Metaverso. O MetaQuest ele vai ser a principal ferramenta de acesso aos ambientes de estudo virtuais, através da realidade virtual e a realidade aumentada. O MetaOrion será usado nos casos onde se necessita exclusivamente de um ambiente de realidade aumentada. E o metaverso vai ser basicamente a estrutura base onde o projeto vai ser construído, onde serão hospedados e desenvolvidos todos os ambientes de estudo virtuais, como estudos de campo aberto, laboratórios, salas de aula, que possam ser acessados por realidade virtual e realidade aumentada. E a seguir, o meu colega Arthur irá demonstrar um funcionamento do nosso projeto através do nosso mockup elaborado usando o Blender. Para a representação visual do mockup, nós escolhemos a utilização do Blender. No Blender nós conseguimos mostrar bem como seria, em prática, uma aula no nosso projeto. Primeiramente, nós temos aqui, essa é uma imagem renderizada de como seria na sala de aula. Todos os alunos, como podemos ver, inclusive o professor também, estão utilizando um óculos de realidade virtual. E como podemos analisar aqui, para as pessoas de fora, para quem não está usando o óculos, seria só um monte de aluno sentado, tendo uma aula normal. Mas na visão do aluno, nós teríamos características de realidade aumentada, por exemplo, como nessa imagem aqui, a gente tem o aluno numa das mesas da frente, ele numa aula de química. Então, esse tubo de ensaio e esse balão de fundo chato não existiriam na vida real, seriam recursos que daria para o aluno interagir na realidade aumentada. Então, nessa ideia, por exemplo, de uma aula de laboratório de química, nós conseguiríamos ter uma aula sem necessariamente precisar de todos os elementos físicos que um laboratório normalmente teria, né? E também daria para ocasionalmente fazer alguns experimentos um pouco mais difíceis ou que não tem tanta segurança assim de se fazer na vida real pessoalmente. Então, por exemplo, poderíamos ter uma representação de alguma reação química um pouco mais perigosa, talvez uma explosão ali e tudo mais. E também teríamos recursos de realidade virtual, como nesse exemplo aqui, em que todos os alunos, por exemplo, como podemos ver, eles não estão usando óculos, pois todos eles estão na sala de aula usando óculos e estão com a representação da pessoa deles lá no ambiente virtual. Aqui nesse caso, numa aula de campo, no meio de uma floresta, podendo aprender, por exemplo, biologia, ou até mesmo, dependendo de geografia, ir para uma montanha ou algo assim, e aprender elementos na prática, não só na teoria, que são tipos de aula que são muito difíceis de ter normalmente numa escola. Quase nenhuma escola tem uma aula de campo assim, por exemplo, no meio de uma floresta ou numa montanha, e é um tipo de aula que pode ajudar muito o aluno a aprender na teoria. Aqui nós estamos vendo a visão em primeira pessoa de um dos alunos. Ele não consegue necessariamente ver o que os outros alunos estão fazendo, mas para uma melhor compreendimento pode ser que eles consigam ver o que os outros alunos estão fazendo.